Muito bem, querido, seja bem-vindo à nossa quarta aula da IBD Online. Esse tempo que a gente está distante, estamos aqui estudando a palavra de Deus, mesmo estando nas casas, mas podendo nos aprofundar nos temas espirituais, naquilo que Deus tem para a sua igreja. A gente está tratando sobre a missão não para, é o tema que nós escolhemos para trabalhar nessa primeira etapa do escolão, e estamos utilizando o livro Abraçando o Mundo, Teologia de Implantação de Igrejas Relevantes para a Sociedade. Esse é o nosso quarto encontro. A gente já falou sobre a Missio Dei, a Missio Ecclesia, falamos semana passada sobre a martiria, que é o testemunho que a igreja dá cumprindo a missão, e hoje a gente vai falar sobre a diaconia, que é também uma forma da igreja expressar a sua missão, de cumprir a missão de Jesus e de mostrar ao mundo o amor de Cristo e assim cumprir aquilo que o próprio Cristo deixou para que ela faça, porque o bastão da missão está na nossa mão. Agora é com a gente. Cristo já nos mostrou, já nos enviou, já deixou o seu Espírito. Daqui a pouco a gente vai ter um resumo sobre isso, mas agora o bastão está na nossa mão e a gente precisa cumprir a missão que nós temos. Para a gente relembrar tudo que a gente já falou aqui de uma forma bem sucinta, eu quero trazer alguns pontos para você. Primeiro, a Missio Dei, que é a missão de Deus. Ele está em missão no mundo, desde que o homem pecou, desde Gênesis 2 até Apocalipse, ele está em missão para que ele reúna a multidão de santos, de salvos, para com ele estar para toda a eternidade. Então ele está em missão e ele está cumprindo essa missão, e essa missão é a sua Missio Dei. Ele cumpre essa missão porque ele decidiu nos amar. O seu amor, e por amor, move a sua missão, move o seu desejo de se movimentar e de alcançar aqueles a quem ele tem. E lembrando que essa missão é uma Missio Dei et Gloria Dei. O que significa isso? É uma missão para a glória de Deus. Nós não podemos nos esquecer que tudo é para a glória de Deus, para que o nome de Deus seja revelado, seja levantado, seja glorificado. Dentro dessa missão, ele envia Jesus na Missio Christi. Jesus, como modelo missional, ele vem, ele gera todo esse modelo que a igreja deve seguir, e ele representa todo esse modelo para nós. Então nós falamos sobre essa Missio Christi, a Missio Espírito, que é a missão do Espírito Santo. Deus está em missão, ele envia Jesus, e quando Jesus morre, ele ressuscita e assunto ao céu, então ele envia o Espírito Santo para continuar impulsionando, encorajando, para que a gente seja testemunha mediante o poder do Espírito Santo, levando a missão, então, agora como a Missio Ecclesia, onde Jesus nos envia também para exercer essa missão que ele tem para nós nesse tempo. Então, esse bastão está nas nossas mãos. Falei sobre a questão de sermos testemunhas na semana passada e estarmos dispostos a morrer pela missão, estarmos dispostos a realmente vivenciar essa missão. Nessa lição, hoje, quero compartilhar a segunda forma que nós, como igreja, realizamos essa missão no mundo, como nós, como igreja, executamos essa missão, que é a diaconia, que é o serviço, que é o servir. A gente tem falado muito sobre essa questão de servir como uma forma de demonstrar o amor de Deus e criar pontes com aqueles que não conhecem o Evangelho. E Jesus, ele vai deixar isso de uma forma muito clara através dos seus atos de misericórdia, porque Cristo, ele vem como esse modelo missional, e através dos seus atos de serviço, o seu amor, a sua misericórdia, ele cria aí uma ponte com aqueles que ele precisa falar do Evangelho, aqueles que ele precisa demonstrar o seu amor, com quem ele dialoga a respeito do reino de Deus, e ele faz isso através desse ato de misericórdia. A igreja, o corpo de Cristo, ela precisa entender aquilo que Cristo faz para continuar exercendo aquilo que ele deixou para nós. Então, a missio vem antes da actio. Então, o entendimento da missão vem antes de nós agirmos, porque sem entendermos o que significa missão, vamos agir da forma errada. Então Jesus chama a sua igreja para agir com a mesma qualidade e intensidade que ele tem ao ver o homem sofredor, ao ver o homem em pecado, ao perceber o coração do homem, e ele age com misericórdia então, trazendo salvação ao coração do homem, trazendo ali, servindo ao homem, e ele convida a igreja também para viver isso de forma intencional, de forma intensa também,
e encontrando a sua real vocação através de Cristo Jesus. Lembrando que em Lucas 4, de 18 a 19, a gente já trouxe esse texto aqui, mas a gente precisa sempre lembrar que o que Cristo veio fazer foi evangelizar aos pobres, proclamar libertação aos cativos, restauração da vida aos cegos e pôr em liberdade os oprimidos, apregoando o aceitável ano do Senhor. O ano que Deus declara liberdade aos cativos de coração, aqueles que estão aprisionados. Então, essa missão que Jesus nos deixa, impulsionados pelo Espírito, deve ser cumprido pela igreja, e a igreja amando aqueles que estão perdidos, tendo misericórdia deles, como também Cristo Jesus teve misericórdia e amou aqueles a quem ele viu em trevas. Ok, meus irmãos? Então, esse primeiro momento, eu quero dar esse entendimento dentro da nossa EBD, que a Missio Dei tem a ver com a misericórdia de Deus em relação à sua criação. Quando Jesus ele é perguntado a respeito qual é o principal mandamento numa discussão entre os escribas, ele responde que o principal mandamento é amar ao Senhor Deus de todo o seu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. E o segundo é amar ao teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior que este. E aí o escriba vai dizer, muito bem, mestre, e com verdade disseste que ele é o único, e não há outro senão ele. E aí Jesus aqui está trazendo à memória daqueles escribas os próprios ensinamentos do Pentateuco, aquilo que já criavam um alinhamento com o que eles acreditavam e entendiam a respeito da missão de Deus. E aí aquele escriba vai dizer que realmente precisamos amar a Deus de todo o coração, de todo o entendimento e de toda a força. Amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Quer dizer, amar ao próximo, se entregar pelo próximo, é aquilo que Deus espera realmente do coração daquele que o serve. E aí, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, vendo que aquele escriba realmente havia entendido o que Jesus havia lhe dito, ele disse para ele, não estás longe do reino de Deus. Então, quer dizer, se você entende que você precisa amar ao próximo, que você precisa estar disponível para o próximo para servir, você não está longe do entendimento do que significa o reino de Deus. E ninguém quis questionar Jesus nesse sentido. Então, se nós entendemos que o resumo de tudo aquilo que Cristo nos ensina, que Deus tem para a sua igreja, é amar a Ele com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com tudo que há em nós, e também servir ao outro, como nós estamos dispostos a servir a nós mesmos, nós precisamos então realizar isso de uma forma onde o mundo compreenda a mensagem da missão de Deus. Certo autor diz que quem não ama nada no mundo, também não transformará nada no mundo. Quem não ama nada no mundo sempre terá dificuldade para entregar a sua vida pelo mundo. Nós, como igreja, precisamos entender, a partir da medida de Cristo, que como Ele estava disponível para se entregar pelo mundo e pagar o preço que era nosso, nós também precisamos estar disponíveis para demonstrar o amor dEle, nos entregando em amor também àqueles que precisam, àqueles que necessitam de reconhecer Cristo como Senhor. David Bosch, um teólogo americano, ele vai partir do princípio de que o principal motivo da missão dos primeiros cristãos era o amor, era a misericórdia. E era aquilo que Jesus disse em João 3,16, o fundamento, a motivação para que eles se movessem em amor na sua comunidade. Então, os discípulos entendiam que como Deus amou ao mundo e entregou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, nós também precisamos nos entregar para todo aquele que crer em Cristo Jesus, mediante o nosso serviço, também não pereça. Para a gente entender bem o que significa esse se entregar, esse servir, nós precisamos entender o que significa a diaconia. Nós vimos a martiria, que é o ser mártir, dar testemunho, e como isso se desenvolve na missão, mas para a gente também entender como a missão de Cristo se desenvolve na misericórdia, nós precisamos entender a diaconia, que é esse ser servo, que é esse servir ao outro. E para nós entendermos o que significa a diaconia, nós vamos entender o termo diaconia. Diaconia é o servir e é uma das facetas que Jesus demonstra para que o mundo conheça o seu amor e participe da sua missão. Certo autor, teólogo, ele diz que não existe uma reflexão acadêmica profunda sobre a teologia do servir, sobre essa teologia diaconal, mas é muito importante que a gente volte os nossos olhos para esse entendimento do servir, principalmente
principalmente no tempo que nós estamos vivendo, onde servir é colocado como algo menor, como algo para pessoas fracas, para pessoas que não querem sobressair na cultura que nós estamos vivendo. Então a cultura hoje, ela prega que o servir, que o se submeter, que o auxiliar é algo menor, que nós precisamos sempre sobressair. Mas não foi isso que Cristo nos ensinou, e a palavra servir, de longe na Bíblia, tem a ver com sobressair, e sim tem a ver com se entregar, com o serviço que era feito pelos escravos e pelas pessoas humildes. Então, a palavra servir, que no Novo Testamento sempre vai aparecer como diaconia e os seus derivados, é uma palavra de origem grega que significa o trabalho dos escravos e que as pessoas humildes faziam. Então, esse serviço. E certo autor diz que ainda ela tem a referência de fazer a poeira subir. Eram os diáconos, as pessoas que exerciam a diaconia, eles estavam ali trabalhando, fazendo a poeira subir. A gente sabe que nos tempos de Jesus, as casas, né, as casas simples, os lugares mais simples, eles não tinham nenhum tipo de calçamento. Então, os escravos, as pessoas humildes, os servos, eles serviam ali fazendo a poeira subir. Então, eles estavam o tempo todo andando, servindo uns aos outros, e a poeira subia, de forma, então, que se demonstrava o serviço, a diaconia acontecendo. No Novo Testamento, essa palavra passa a ter um significado teológico, né? Quando servir é dar a vida em resgate de muitos, que é o que Jesus vai dizer em Marcos 10, 45, e também o apóstolo Paulo vai falar a respeito do seu ministério, que ele estava ali para servir, para ser diácono de muitos. A palavra diaconia vai aparecer 101 vezes no Novo Testamento, para você ver a intensidade dos ensinos a respeito de estarmos disponíveis para servir. 37 na forma do verbo de servir, diaconeio, 30 vezes no substantivo diáconos e 34 vezes no substantivo diaconia. E, em linhas gerais, esse termo está ligado a realmente esse cargo de servir. Nós vamos ter Romanos 13, versículo 4, Romanos capítulo 1, versículo 6, 1 Coríntios, vários momentos onde esse termo vai ser utilizado. Eu não vou trazer todos aqui por causa do tempo que nós temos, mas depois você pode procurar. Sempre que aparecer serviço, servir, o servo, tem a ver com diaconia. Paulo, ele vai dizer que ele é servidor, que ele é diáconos de Jesus Cristo. E Cristo não é diáconos, não é servidor do pecado, Gálatas 2, verso 17. Então, essa palavra vai nos conduzir nesse sentido, onde nós precisamos entender que, como crentes, nós estamos aqui para servir. E é interessante também que a palavra ministros tem a ver com diáconos, tem a ver com servir, tem a ver com fazer a poeira subir, tem a ver com estar disponível para servir. E não muitas vezes, como nós temos visto na nossa geração, os ministros se colocando no lugar para ser servido. Não, o ministro está para servir, e é assim que Paulo se coloca, como diáconos de Jesus Cristo, pronto a servir, para ser ministro de Jesus Cristo. Certo teólogo, vou tentar pronunciar o nome dele aqui, e tentando acertar, irmãos, Kjell Nordstock, ele é um teólogo russo, ele sugere 3 principais compreensões do termo diaconia. A primeira, ele define a diaconia como uma postura de reflexão e prática que busca gerar transformações sociais à luz dos princípios da fé cristã. Então, a primeira ênfase da diaconia é uma postura de reflexão e prática de todo aquele que entende que a fé em Jesus Cristo faz parte da sua vida. Então, ele passa a entender que a refletir sobre isso e praticar isso é importante. Então, um primeiro momento onde a diaconia exerce sua função a partir de todo crente, a partir de cada filho de Deus nessa terra, servindo uns aos outros. A segunda compreensão está ligada à ideia que a diaconia é um princípio eclesiológico fundamental. Então, toda a igreja serve também. O crente serve de forma individual, ele reflete sobre a sua postura e pensa a respeito de como ele pode servir ao mundo, e aí, nesse segundo momento, toda a igreja junta, reunida, entende que ela é gerada para servir, que ela foi conduzida por Cristo para servir a esse mundo, a sua constituinte da sua natureza, revela o caráter e a finalidade como algo que, como uma essência que é servir,
E aí o terceiro ponto que ele coloca é que a diaconia é compreendida também como um ministério específico, especialmente organizado e atuando como um departamento determinado dentro da estrutura formal da igreja. Então, o crente estabelece essa relação de serviço, a igreja, como um agente espiritual no mundo, está também disposta a servir, mas a diaconia também é o serviço, algo referente à estrutura da igreja. A igreja também precisa se estruturar para servir, ela precisa pensar como servir, isso precisa fazer parte do seu organograma, isso precisa ser algo vivo dentro da sua vida como igreja. E aí nós vamos ver no Novo Testamento, em 4 momentos nos evangelhos, Jesus servindo e demonstrando como a igreja precisa fazer isso. Apresentando Jesus Cristo como o principal diácono, aquele que veio para servir em favor de muitos e morrer para que muitos tivessem vida e que pudessem ter a oportunidade de servir, então. Em Mateus, o Messias é revelado no batismo como o Filho amado de Deus. E logo em seguida ele vai para o deserto para ser tentado. Na tentação, Jesus revela a tônica do seu ministério. O Filho de Deus abdicaria de todas as glórias terrenas para realizar a sua missão, para servir. Então, Cristo deixa a sua glória e ele vai para o deserto, depois de todas as coisas antecedentes a isso, não vou trazer aqui todos os minúcios disso, mas ele vai para o deserto e, tentado por Satanás tenta fazer com que ele abra a mão da sua missão e abra a mão de ser diácono, de servir, de estar disponível para servir. Mas nós sabemos que o nosso Deus é poderoso, nós sabemos que Cristo não abriu mão daquilo que ele veio fazer e ele afugenta o inimigo das nossas almas e ele continua ali pronto para cumprir a sua missão. Em Marcos, após a revelação messiânica no Monte da Transfiguração e do clímax escatológico gerado pela profecia da iminente morte de Jesus, os discípulos são flagrados discutindo sobre a sua posição triunfal no final dos tempos. Então, quer dizer, quem aqui vai sentar à direita, quem vai sentar à esquerda, quem são os melhores? E aí Jesus dá uma resposta muito firme. Se alguém quer ser o primeiro, esse seja o último, seja servo, seja diácono de todos e seja disposto a servir. Então, servir é algo que te tira dessa consciência de algo maior para estar realmente entendendo que não quer dizer que é algo menor, mas algo mais apropriado ao cristão. Ele não está disposto a aparecer, ele está disposto a servir. Ainda no Evangelho de Lucas, nós vamos ver Jesus, aquele que veio em favor dos pobres e excluídos, das crianças, das mulheres, das viúvas, dos gentios, dos doentes, ganhar muita atenção no Evangelho de Lucas. E é na parábola do bom samaritano que Jesus vai nos dar uma informação muito importante a respeito de como servir e a quem servir, né? A quem nós devemos servir. Muito bem, no Evangelho de Lucas, Jesus é retratado como aquele que veio em favor dos pobres e dos excluídos. E numa conversa com um intérprete da lei, esse intérprete, isso no capítulo 10, a partir do verso 25, ele se encontra com esse intérprete da lei, e para pôr Jesus à prova, ele pergunta: mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus, sabendo, né, que ele queria colocá-lo à prova, pergunta para ele: o que está escrito na lei, como você interpreta? E aí ele vai trazer o texto que Jesus já havia declarado: amarás o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus diz então para ele: então vai e faz isso. Já que você sabe o que é preciso ser feito para herdar a vida eterna, se você fizer isso, então você viverá. Mas aí, ainda querendo justificar-se, ele pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? E para explicar quem é o próximo, Jesus vai contar a parábola do bom samaritano. Ele vai então descrever aquele sacerdote, aquele levita e aquele samaritano, que era um povo que os judeus não tinham simpatia. A história desses três que passaram por alguém que havia sido assaltado, ferido, e nem o mestre da lei, nem o sacerdote para e tem compaixão, nem o sacerdote e o levita param e tem compaixão daquela situação, mas sim aquele bom samaritano. Então Jesus vai ensinar: olha, todo aquele que necessitar de ter compaixão, todo aquele que precisar de apoio, esse é digno da nossa compaixão, esse é o sentimento que precisa ser motor para a ação diaconal. Nós termos compaixão daquele que precisa, daquele que necessita. Nós realmente termos
o olhar de Jesus para todo aquele que precisa, todo aquele que está necessitado e que nós podemos, de alguma forma, apoiar. E aí nós precisamos entender como igreja que nós somos chamados a essa diaconia, que nós somos chamados para viver essa manifestação de amor de Cristo para com o outro agora como igreja, nesse processo amoroso, misericordioso, salvador e curador que está no próprio Cristo, mas que ele também traz para a vida da igreja. David Bosch, mais uma vez, ele vai dizer que a diaconia descreve a igreja que ultrapassa limites por meio do serviço. Então nós saímos dos limites das quatro paredes, dos nossos encontros, das nossas acomodações, de estarmos tranquilos nos nossos eventos, nos nossos momentos, para executarmos esse serviço ultrapassando os limites que nós estamos estabelecidos. Ok, meus irmãos? Dietrich Bonhoeffer vai dizer que a igreja só é igreja quando existe para os outros. Ela deve participar das tarefas terrenas, da vida em sociedade, não dominando, mas ajudando e servindo. Ela precisa dizer às pessoas de todas as profissões o que significa viver com Cristo, o que significa existir para os outros. E isso é um ponto muito interessante, porque os discípulos, quando eles começaram a caminhar com Jesus e a ver a ação de Jesus, eles começaram a questionar Jesus: quando será instaurado o reino? Quando será que nós deixaremos de estarmos submetidos aos romanos? Quando nós teremos liberdade para sermos um povo novamente? E Jesus fala com eles: olha, eu não vim para isso, eu vim para servir, eu não vim para um reino onde vai ter um grande exército, grandes estruturas. Eu vim para servir. E aí isso precisa estar impregnado na vida da igreja, porque às vezes nós estamos muito interessados em perceber a grandiosidade das estruturas, quando Jesus nos manda perceber a necessidade das pessoas. E isso precisa estar realmente muito vívido no nosso coração. Outro teólogo, von Heinz, ele resume esse pensamento dizendo que o reino vindouro de Deus não é comprovado por um grupo de pessoas perfeitas, mas pela força da igreja em aceitar e integrar em seu meio aqueles que são necessitados. Ela sai das suas estruturas, ela sai da sua pompa e ela vai ao encontro daquele que realmente necessita, realmente precisa. Ela vai ao encontro do excluído, ela vai ao encontro daquele que está amargurado, daquele que doente, daquele que não tem voz. Ela vai ali para ajudar estes a serem realmente supridos nas suas necessidades, amando a estes e apresentando o reino. Irmãos, isso é algo muito profundo para a reflexão nossa de o que nós estamos fazendo como igreja. O que nós estávamos fazendo antes dessa pandemia, o que precisamos fazer nesse tempo e como vamos fazer, como seremos igreja depois que isso tudo acabar. Porque precisamos voltar os nossos olhos, ser uma igreja que atende à necessidade do outro, ser uma igreja que realmente está revestida dessa diaconia, desse serviço. É interessante que em Atos, no capítulo 6, nós vamos ver essa diaconia de uma forma muito interessante, tomando forma na vida da igreja. Atos 6 diz o seguinte: ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam esquecidas nas distribuições diárias. Então havia uma mesa, um cuidado, uma distribuição diária, uma diaconia, estava sendo servido as necessidades daqueles que precisavam, a assistência dos mais necessitados estava acontecendo, mas estava havendo ali uma disputa entre aqueles que estavam recebendo, não estavam recebendo, os helenistas contra os hebreus, as viúvas deles estavam sendo esquecidas, e eles começaram a trazer um certo tumulto nessa situação. Então os 12 discípulos convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Eles estavam ali divididos entre trazer as palavras proféticas, aquilo que Deus tinha para o povo, trazer o alimento espiritual e também servir às mesas. E aí eles dizem: mas irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos desse serviço. E quanto a nós consagraremos a oração e nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Então os discípulos vão falar: olha, tragam 7 pessoas que sejam idôneas, homens de Deus, realmente pessoas convertidas ao Senhor Jesus,
E essas pessoas vão estar encarregadas dessa diaconia, desse serviço, de servir aos que precisam, aos necessitados. E nós, os discípulos, continuaremos a nos consagrar, a orar, ao ministério da palavra. E aí o verso 5 vai dizer: o parecer agradou a toda a comunidade, e eles elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmênias e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram perante os apóstolos e, orando, lhe impuseram as mãos. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos, e também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então, o serviço sendo ali estabelecido, como eu já disse naquele terceiro ponto, como algo intrínseco à vida da igreja, sabendo que nós, como cristãos e filhos de Deus, salvos por Cristo Jesus, precisamos ter o entendimento que precisamos servir, a igreja precisa ter esse entendimento, então eles serviam aos necessitados, às viúvas, mas agora isso é instituído na igreja como algo realmente a ser cumprido na vida da igreja. Paulo vai dizer algo muito interessante, que nós precisamos acolher uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Precisamos, então, ter o nosso coração voltado para servir, como Cristo também serviu. Muito bem, a obra redentora de Cristo tem um efeito paradoxal. Ela liberta da escravidão, mas também liberta para a escravidão, para o serviço, para sermos diáconos. No capítulo 5 da carta de Paulo à igreja de Gálatas, a Galácia, Paulo afirma que para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, então firmes e não vos submeteis de novo ao jugo da escravidão, ao jugo do pecado. Contudo, logo em seguida ele vai afirmar: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos, diáconos uns dos outros, pelo amor. Então nós precisamos entender que Cristo nos liberta do pecado, Cristo nos liberta das ações do mal, das ações do diabo, para que nós vivamos uma vida livre, mas agora uma liberdade onde somos servos e servirmos uns aos outros. Para nós concluirmos esse tempo, a diaconia ela vai alcançar algumas realidades, dentre elas a realidade da diaconia profética, pois a semelhança dos profetas bíblicos, a diaconia profética ela denuncia o pecado social e as estruturas que a sustentam. Então, como servos, como diáconos, como aqueles que servem aos necessitados, que têm os olhos da misericórdia, nós olhamos para o nosso mundo com essa diaconia profética, dizendo para que o mundo desfaça essas estruturas que escravizam as pessoas, que deixam as pessoas à mercê das suas próprias necessidades e que não têm um olhar de denúncia contra essa miséria, contra o pecado social que acontece, contra aquilo que as pessoas estão sofrendo e a sociedade não está disposta a lutar contra isso. Então a igreja precisa ter esse entendimento dessa diaconia profética. Nós estamos aqui para dizer, olha, o pobre precisa de ajuda, olha, aquele que é rejeitado precisa de ajuda, aquele que está em condições onde a sociedade não lhe dá melhores situações, nós precisamos agir então em prol desses. Então a gente precisa ter essa diaconia profética, como os profetas do Antigo Testamento, eles traziam essa denúncia a respeito do pecado, do mal. Nós também precisamos, como igreja, denunciar todo o mal e servir, sermos ponte para que esses saiam dessa situação de miséria. Nós também precisamos pensar a diaconia como uma diaconia libertadora, onde a diaconia cristã vai propor a liberdade no enfoque comunitário, onde há um compromisso com a vida, especialmente daqueles necessitados. Então nós, como igreja, como servos de Cristo, trazemos a mensagem de liberdade, de vida, onde as mazelas são deixadas para trás e uma nova vida encarada. Então a diaconia serve também para que a comunidade veja essa possibilidade de liberdade em Cristo Jesus. A outra dinâmica da diaconia acontece quando nós percebemos a diaconia como uma ação onde vê o ser humano, mesmo aqueles que não têm a mesma crença que nós, não estão envolvidos com a igreja como nós estamos, perceber essas pessoas também com o mesmo amor que Cristo percebeu. Cristo amou a todos, observou a todos e atendeu a todos que vieram até ele. E nós lembramos daquele centurião que chegou diante de Jesus, com nenhuma prática a respeito da vida com Deus, chega e
cheio de fé, pede a Deus que cure o seu servo. E ali Jesus vê a fé daquele homem. Então, a diaconia, ela também tem essa diaconia onde ela percebe que toda pessoa, independente de credo, cor, raça, gênero, condição social, econômica, precisa de apoio e ajuda. A igreja está disposta a servir em todas as esferas que ela identifica a necessidade. A diaconia também é ecológica, quando ela percebe e considera toda a criação de Deus e a necessidade de zelar pela criação, para que todos possam ter acesso a essa criação, para que todos possam ter acesso àquilo que é oferecido por essa criação. Então, a gente também tem essa tarefa de perceber-nos como servos de Deus no que diz respeito à criação. E também essa diaconia transformadora, onde a igreja vai buscar intrinsecamente a transformação do presente à luz da experiência do passado e da promessa do futuro. Então, essa diaconia transformadora, ela olha para o passado, apercebe-se dos erros do passado, vê o presente, as necessidades de mudança do presente, para se perceber o futuro, então, para que se tenha um futuro melhor em todas as esferas e nas necessidades que ela identifica. A diaconia é o serviço da igreja, a espelho de Jesus, que serviu, que amou. A igreja também, então, é chamada a servir, tem que estar disponível também a servir, a amar uns aos outros. Quero terminar, então, essa lição nossa hoje, orando a oração que Jesus nos ensina, a oração do Pai Nosso, mas com uma visão da diaconia, do serviço. Jesus vai nos dizer, quando nós orarmos, nós devemos orar. Portanto, vocês orarão assim: Pai nosso que estás nos céus. O Pai não é meu só, o Pai não é só da igreja, o Pai é nosso. O Pai está disponível para todo aquele que necessita dele. O Pai é o Pai da comunidade, é o Pai que está disponível para trazer todos para perto. E ele diz: santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, esse reino de justiça, esse reino onde a misericórdia é abundante, onde o amor é abundante, onde a compaixão é abundante. Então venha sobre nós o teu reino, faça a tua vontade, cumpra-se a tua missão, onde a igreja cumpre essa missão servindo uns aos outros, assim na terra como no céu. Como na terra Jesus serviu, hoje ele está à direita de Deus por ter servido ao homem na cruz, por ter se entregue a cruz por nós. Então faça a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. O pão que eu recebo é o pão que o Murilo pode receber também através das minhas mãos, do Eliomar, de todos aqueles que estão próximos a mim, de todo aquele que eu vejo que precisa de um olhar de compaixão. Então o pão não é só meu, não é um pão egoísta, um pão é de todos. Então o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. Então, como eu também perdoo, eu tenho compaixão, eu sirvo ao outro, eu também recebo o perdão de Deus, daquele que serviu de forma maravilhosa, gloriosa na cruz. E não nos deixe cair em tentação, na tentação do egoísmo, na tentação de ver só aquilo que eu preciso, na tentação dos olhos humanos que quer apenas sobreviver para a sua necessidade egoísta, mas livra-nos desse mal, nos faz realmente servir uns aos outros. E aí, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Qual é a nossa missão nesse tempo onde estamos reclusos? Você já perguntou para alguém se ele precisa de alguma coisa? Você já ligou para alguém para doar suas palavras, doar o seu tempo? Você já viu a necessidade daqueles que são pobres, dos que são oprimidos, daqueles que estão passando por necessidade em lugares onde o emprego está sendo escasso, onde as situações estão ali realmente sendo abusivas por causa desse tempo que nós estamos vivendo? Você já se movimentou para ajudar pessoas que estão se levantando para doar comida, para doar material de higiene? E aqui eu estou falando de coisas que são desse ponto material, de dedicar-se realmente a ajudar nesse sentido. Mas também, você já avaliou seu coração nessa missão que não para, a respeito do que você pode fazer para ser um diácono nesse mundo, para servir como Jesus Cristo veio servir? Como está a sua relação com o serviço? Você tem servido a si mesmo ou você está disposto a servir o outro? Que a gente entenda que a missão não para e que a nossa missão inclui ser testemunhas, como eu falei na semana passada, e inclui, como aprendemos hoje,
a servir uns aos outros, a sermos diáconos uns dos outros. Na próxima semana nós vamos estar aqui, vamos falar sobre um terceiro passo desse servir missional que nós precisamos ter a respeito do bastão que Jesus deixou conosco, que é a igreja. Que Deus te abençoe muito, que Deus continue falando com você nessa EBD e que a igreja continue a formar no seu coração o entendimento missional que ela precisa ter. Que Deus te abençoe. Um grande abraço em nome de Jesus.